Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então. Hoje a gente vai falar sobre técnicas periapicais, mais precisamente de uma técnica periapical. Nós temos duas técnicas periapicais principais. Temos a técnica da bissetriz e a técnica do paralelismo. Qual é a diferença de uma para outra? Na técnica da bissetriz, a gente vai fazer radiografia sem posicionador, que é como a gente faz nas aulas práticas, nas primeiras aulas práticas. E no paralelismo, nós vamos usar o posicionador, que já vai me dar as angulações e a posição do filme. Na bissetriz, a gente faz em cima do Z de Mataldi. No paralelismo, usando o posicionador. Porém, a boca do paciente muda de uma pessoa para outra. E às vezes ele tem uma variação anatômica. Um assoalho bucal que não é tão profundo, um tórax em alguma região ali que dificulta a nossa radiografia. Nesses casos, a gente vai precisar fazer alguma modificação, colocar um filme mais tortinho, mais para baixo, mais para cima, para que a gente consiga ter uma boa radiografia. No paralelismo, às vezes a gente não consegue fazer essa modificação, porque o posicionador ele já vem na posição certa. Então, quando eu tenho alguma variação anatômica, o ideal é que eu use a bissetriz, que eu coloque a película com o dedo do paciente e eu consigo adaptar melhor quando eu precisar de alguma variação. Como que vai funcionar então no paralelismo? Eu vou mostrar uma imagem ali depois. A nossa distância entre a película e o aparelho de raio-x vai ser maior do que na técnica da bissetriz. Porque eu vou ter a distância do posicionador mais a distância do canhão, até chegar no raio-x. No paralelismo, outra diferença é que os ângulos verticais e horizontais, que a gente precisa saber de cabeça na técnica da bissetriz, na técnica do paralelismo, ele é obtido sozinho. Então, eu vou colocar a película no posicionador, vou colocar o posicionador na boca do meu paciente, e aonde o anel parar, eu vou encaixar o canhão do raio-x. Então, eu não preciso decorar. Não significa que a gente não erra fazendo com paralelismo. Tem muita gente que às vezes se bate e acaba errando radiografia, mesmo usando o posicionador. Tá? Você pode escutar, usa posicionador que você não erra. Nem sempre. Já vi aluno errando com o posicionador. E quando a gente aprende a fazer sem o posicionador, o paralelismo parece que até atrapalha, porque é um negócio grande, machuca o paciente. Então, não é certeza que eu não erre. Olha aqui nessa imagem, então, o posicionador ali na boca do paciente. Conseguem perceber que a distância que está o canhão do paciente, ela é um pouquinho mais longe do que quando a gente usa a bissetriz? Na bissetriz, a gente vai colocar o mais próximo possível para não ter risco de errar, não adianta. Já no paralelismo, não. Essa imagem tem uma radiografia do incisivo central superior, possivelmente pela posição que está ali. Conseguem perceber que ele está bem menos inclinado do que quando a gente vai fazer a radiografia na técnica da bissetriz. Por quê? Porque o próprio posicionador já me deu a angulação ideal para aquela radiografia. Quais vão ser as vantagens, então, de eu usar o paralelismo? Eu vou ter uma menor distorção de forma e tamanho, então a chance de eu alongar, encurtar, cortar algum dente é bem menor. Eu não preciso posicionar o paciente de forma correta. Então aquela linha tragusada do nariz, tragus comissura labial, não me importa. Porque a minha única função ali vai ser colocar o posicionador na boca do paciente. E se ele tiver a cabeça torta, não vai ter problema, porque eu preciso colocar o canhão de raio-x no anel ali do meu posicionador. É uma técnica simples, então não precisa ter um conhecimento tão aprofundado para fazer uma radiografia com posicionador.
e eu consigo radiografias padronizadas, todas iguaizinhas. Porém, quais são as desvantagens? Eu tenho a possibilidade do paciente mexer. Tá? Por quê? Porque dói, ela machuca. A gente não deve usar em criança e nem pacientes com algum problema mental, com temperamento muito nervoso, porque ele pode achar aquilo muito grande na boca dele, sentir falta de ar e aí arrancar o posicionador da boca dele. A maior parte dos pacientes machuca a boca usando o posicionador. Mesmo um paciente de boca bem grande, machuca, porque o posicionador dele é grande. E eu fazer uma radiografia com a bissetriz sai mais barato porque eu só uso a película e o dedo do paciente. No paralelismo, não. Eu preciso usar os porta-películas. Como que é formado, então, o meu kit de posicionador? Eu vou mostrar depois na imagem ali para vocês. Mas são 4 peças. Tá? A primeira peça é para a região posterior esquerda de maxila e direita de mandíbula. Então, primeiro quadrante e terceiro quadrante. O outro é para a região anterior, tanto de maxila quanto de mordida, quanto de mandíbula. Então, ele vai pegar o quadrante 1, 2, 3 e 4. Só anterior. Temos um outro para a região posterior, direita de maxila e esquerda de mandíbula. Então, para os quadrantes 2 e 4. Vou imaginando na boca que fica mais fácil de vocês entenderem. E outro para fazer a interproximal ou a bite wing. Esse, então, é o kit de posicionador. Eu vou postar um videozinho depois ali no final, mostrando como é que mexe nesse posicionador. São 4 peças. O primeiro ali da esquerda vai ser o de bite wing. E os 3 que tem o anel, o que está bem retinho vai ser para os dentes anteriores e esses 2 que tem um triângulo vão ser para os dentes posteriores. Por que tem esse triângulo? Para poder encaixar na boca do paciente, o formato ali do lábio. Como é que eu vou colocar o filme? Porque se eu não souber colocar o filme, eu vou fazer errado, não tem jeito. A face ativa, então a face lisa, a face que tem o filme, a face que tem o picote, sempre voltada para o anel indicador. Consegue ver nessa imagem que tem a película? E a face branca do filme, que nesse caso é a face ativa, está voltada para o anel. Por que tem que ser voltada para o anel? Porque é no anel que a gente vai encostar o raio-x. Se eu coloco ao contrário, coloco a parte que a gente abre o filme virada para o anel localizador, o raio-x vai bater no chumbo e depois vai bater na película. Aí a gente não vai conseguir ter uma imagem. E o picote, sempre voltado para a área da mordida. Qual que é a área da mordida? Aquela borrachinha branca ali. Então, a face ativa voltada para o anel e o picote voltado para o nosso mordedor. Tem a bite wing, ele não tem mordedor, essa borrachinha. Por quê? Porque o paciente já vai morder no próprio dente dele, ele não tem problema. Vou colocar logo em seguida esse vídeo para vocês assistirem. É um vídeo bem curtinho, só mostrando como é que funciona na boca do paciente. Quando voltarem às aulas normalmente, fazemos na aula prática, certo? Qualquer dúvida, comentem ali embaixo e vejam se tem atividade ali para vocês fazerem.